Olá, boa noite. Hoje eu gostaria de trazer um tema muito importante, o qual está ficando um pouco de lado. Gostaria de te fazer uma pergunta e responda para si mesmo. Você tem ideia do preço da sua liberdade? Gostaria de trazer uma leitura que se encontra lá no capítulo 9 do livro de Hebreus, a partir do versículo 1. Siga comigo que você vai entender o que eu quero dizer para você, o que Deus quer nos trazer e nos alertar da nossa liberdade. O que é que você está fazendo com a sua liberdade? Olha só como as coisas mudaram. Presta atenção. Aqui já começa dizendo: a primeira aliança, ou seja, houve uma segunda, o qual nós vamos chegar lá. A primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo, ou seja, Santo dos Santos. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocado a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Tudo isso dentro da arca, presta atenção. Em cima da arca, representando a presença de Deus, ou seja, a presença divina de Deus, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Presta atenção nisso aqui, o tremendo que Deus vai falar. Mas agora não é o momento, vai dizer o apóstolo Paulo, né? Agora não é o momento de explicar detalhes sobre essas oferendas, né? Sobre esse sacrifício, dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Engraçado, o sacerdote, né? Mas somente o grande sacerdote, ou seja, em outras versões vai dizer o sumo sacerdote, entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava na segunda cortina, o lugar santo do santo. E isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados do povo que cometeu sem saber que estava pecando. Ou seja, um pecado que às vezes a pessoa pecou ali, mas não sabia que estava pecando. Mas por isso, ele já fazia o sacrifício em favor dessas pessoas. Versículo 8. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberto, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e o sacrifício de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Levava o seu sacrifício, colocava lá uma vez por ano, fazia essa devoção do sumo sacerdote, mas isso não mudava ninguém.
Aquele sacrifício era pelos aqueles pecados que eles cometiam. Segue aqui comigo, versículo 10. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida e bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. 11. Mas Cristo, olha só aonde vamos começar a entrar no tema. Mas Cristo, ou seja, Jesus Cristo, veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Veio como sumo sacerdote. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Olha só como é tremendo essa leitura aqui. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, no lugar santo do santo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Oh, louvado seja Deus! Os sangues de bode e de touros e cinza de bezerro queimadas são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora, mas o coração está podre, né? Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, Deus maravilhoso! Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Continua, versículo 15. Portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança. Lembra que veio a primeira aliança? Agora vamos falar da nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticavam enquanto a primeira aliança ainda estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Dando o exemplo do testamento. Versículo 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. E depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem o valor. Só depois que morre a pessoa faz um testamento e ali, enquanto ela está viva, não tem valor nenhum. Depois que morre, aí é que vem em vigor. Olha só, 18. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Ou seja, tinha que derramar o sangue para valer o sacrifício. Porque aqui vai dizer, em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água, borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então diz: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou a vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração, ou seja, ungiu, né? Ungiu aqueles lugares com sangue dos animais. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue,
não há perdão de pecado. Olha só, lembra do início que eu te falei? Você sabe qual é o preço, qual é o valor da sua liberdade? Vamos lá, 23, não acabou não. Essas coisas que eram cópia da realidade celestiais já existia, viu? No mundo celestial, tudo isso, derramamento de sangue, já existia. Vamos continuando aqui. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifício bem melhor. Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Imagine, ele entrou no próprio céu. Tá pegando isso aí? Onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Presta atenção uma coisa. O homem fazia cópia, entrava com a segunda tenda, representando um lugar santo, santo do santo, né, o santíssimo lugar. Ali estava quem? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o próprio Jesus Cristo, ele vai diretamente, não num templo construído por homem, mas no lugar que onde é a realidade. Aqui o homem está na cópia. É cópia do mundo espiritual. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa falando: vamos pegar um objeto, vamos ungir esse objeto, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Entenda, os milagres que acontecem é a sua fé ao mover espiritual sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo no seu pensamento, no que você está profetizando. Cuidado com o que você profetiza, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você unge. Presta atenção, vamos seguindo. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, levando consigo sangue de animal. Porém, Cristo não entrou para oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá, olha só, olha a promessa, depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados do povo, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus 9, depois você lê na sua casa. Gente, que maravilha de palavra, não precisa eu falar mais nada aqui. Essa leitura já nos traz uma liberdade do que nós estamos passando. Às vezes você está pensando: meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Por que estou assim, assado? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você está livre. Olha só, o sangue de Cristo foi derramado uma vez só pela sua liberdade, pela minha liberdade. Então não tem nada nessa vida. O meu pecado, as minhas transgressões não vai me condenar, não vai dizer que eu sou prisioneiro do pecado, porque o sangue de Cristo tem valor. Se você coloca na sua mente, no seu coração, que o sangue daquele que te criou, o seu Senhor tem valor, então, meu irmão, não existe pecado que vai te levar à destruição. Peça perdão a Deus, que Ele pode também te perdoar. Tem que viver em Cristo, meu irmão. Tem que estar em Cristo, meu amado. Você tem que estar firme na presença dEle, porque não existe nenhuma liberdade, sendo que a nossa consciência está presa. Se liberte desse mal, se liberte desses pecados, se liberte daquilo que está te tirando da presença de Deus. Olha só o que diz o versículo 28.
Assim também Cristo, que depois que vai falar que ele vem a segunda vez, foi oferecido com uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Ou seja, vai tirar o pecado, vai limpar tudo. E depois ele aparecerá pela segunda vez, mas não para tirar o pecado, mas sim para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Você está esperando por Cristo? Faça uma pergunta para você mesmo. Ou você está vivendo o seu eu, a sua própria vontade? Está esquecendo da promessa de Deus? Está esquecendo dos mandamentos do Senhor? Jesus não veio para tirar a lei, muito pelo contrário, ele veio para fortalecer. Nenhuma das leis que Moisés escreveu depois da vinda de Jesus foi jogada por terra, muito pelo contrário, elas foram fortalecidas através da vinda de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: passarás os céus e a terra, mas isso aqui, ó, as minhas palavras não passarão. Ai daquele que tirar um tio, um só tio dos meus mandamentos. Meus amados, a verdade está aí, a verdade está aqui, a verdade está dentro de você. Quer ser livre? Eu só tenho uma coisa para te dizer: você já é livre. Então viva a sua liberdade, meu irmão. Viva a sua liberdade em Cristo, a sua liberdade dentro de casa. Se tiver que perdoar, perdoe logo, meu irmão. Tá esperando o quê para perdoar? Você é liberto. O sangue de Cristo veio para te libertar. Não precisa mais o homem pegar, matar um bode, um carneiro, sei lá o que for, as melhores partes dos animais, por causa do seu pecado, não. Porque você já está livre. Cristo fez isso por você. Cristo fez isso por mim. Então, Hebreus 9. Leia. Você vai tirar a sua dúvida. Muitos versículos que estão aqui na Bíblia vai te fortalecer. Então, antes de você querer se desesperar, antes de você querer fazer qualquer coisa de errado, querer pensar negativo, pense na sua liberdade. E você só está livre porque um dia alguém ousou em morrer por você. Um dia alguém chegou diante do Santíssimo Lugar para dizer: eu vou derramar o meu sangue por ele. Valorize isso. Tá aí a pergunta que eu quero responder agora. O preço da liberdade? Não tem. Não há preço, não há dinheiro que pague a sua liberdade. Porque o valor não se compara, não tem nem com que comparar um valor da sua liberdade. Você é livre. Você é liberto de todo mal. Porque lá em Romanos vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, viva a sua liberdade. Vai ser feliz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que o Pai te ilumine cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fica com Deus.